Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos praticamente nos aproximando da Semana Santa. Amanhã, com o Domingo de Ramos, daremos início à Semana Santa. Mas enquanto isso, o que é que nós vemos? As autoridades religiosas do tempo de Jesus estão ainda com o firme propósito de querer matar Jesus. Eles não têm argumento nenhum que vá contra, que possa levá-los à condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que no início do Evangelho, eles até admitem. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 11, do versículo 45 até o 56. Olha o que é que eles dizem. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Então, muitos judeus já estavam acreditando em Jesus. Alguns, porém, foram ter com os fariseus, tá vendo? Foram lá e contaram o que Jesus tinha feito. E o que é que Jesus havia feito? Estamos no Evangelho de São João, capítulo 11. Depois vocês peguem o início e você vai ver que aqui vai narrar justamente a ressurreição de Lázaro. Já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido e Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Esse foi o grande fato. E agora eles estão comentando de justamente algo que aconteceu verdadeiramente. Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro,
que já há 4 dias estava no túmulo e com a força da sua palavra, Jesus o ressuscita. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Então, diante deste sinal, eles estavam atordoados e eles não queriam admitir, na verdade, o que Jesus havia feito. Eles não queriam admitir. Olha a pergunta deles: que faremos? Este homem realiza muitos sinais, inclusive esse da ressurreição de Lázaro. Jesus já tinha feito um milagre de ter transformado a água em vinho. Jesus tinha andado sobre as águas. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Jesus havia curado o filho do oficial do rei. E agora esse. Diante deste sinal, diante deste milagre, era para as autoridades religiosas acreditarem em Jesus. Mas eles estavam tão obcecados em não admitir que Jesus era Deus, que eles não conseguiam, nem através do milagre feito, acreditar. Eles não queriam acreditar. Eles não queriam se deparar com a verdade. Eles preferiram viver na mentira, conviver com a mentira, do que admitir a verdade. Jesus havia feito um grande milagre. Ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. E isso nenhum ser humano consegue fazer. Se um ser humano já não consegue andar sobre as águas, se um ser humano não consegue transformar a água em vinho, muito mais um ser humano não vai conseguir fazer com que um morto ressuscite. Você já pensou se nós pudéssemos fazer isso? De repente está lá um parente nosso, nós chegássemos lá e dissesse: levanta, vem de novo. Seria bom, né? Ninguém iria morrer. Mas só Deus pode ressuscitar os mortos. E aí eles ficam nessa tramóia, nessa briga, nessa confusão. Vamos matá-lo, vamos matá-lo. Aí Caifás, o sumo sacerdote, em função, naquele ano, disse: vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só homem morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Vocês não entendem isso? Na verdade, Caifás, sem saber, ele estava profetizando. Realmente, ele estava profetizando, como o próprio João está dizendo, o que Jesus iria fazer. Jesus viria para morrer por todos nós. O pecado original causou justamente isso na nossa vida, a perda da convivência com Deus e a vida eterna, a vida imortal. Nós éramos imortais, mas com aquela condição de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão nós iríamos morrer. Então Eva comeu, Adão comeu, e aí a morte entrou no mundo, nós perdemos a convivência com Deus, nós perdemos a vida eterna, e a nossa condição agora era realmente de morrer. Mas a condição que Deus deu
era dele mesmo morrer para nos salvar. Entenda bem isso, porque a única forma de nós restabelecermos a vida eterna seria com a morte de Deus. Teria que ter um homem muito perfeito para ser oferecido em sacrifício para a nossa redenção. Mas aonde vai encontrar um homem perfeito? Se nós todos herdamos o pecado original, então era preciso que Deus se tornasse homem para que ele, na sua humanidade, se oferecesse em sacrifício pela nossa redenção. Estão entendendo o porquê da encarnação de nosso Senhor? Você está entendendo por que Jesus ele recebe um corpo? Você está entendendo porque agora Jesus tem uma natureza humana, não somente a divina, para ser oferecido em sacrifício. Então, se por meio de um homem o pecado entrou no mundo e todos os homens pecaram por causa dele, agora vem um homem que dá a vida morrendo na cruz para que todos os homens pudessem se salvar. Aqui estamos no núcleo desta Semana Santa que nós vamos entrar. Na sexta-feira é isso que vai acontecer. A profecia de Caifás irá se realizar. É preciso que um homem morra para que toda a nação se salve. Mas como ainda não tinha chegado o momento de Jesus, Jesus estava ali se escondendo, vai para aqui, vai para lá, até o momento que Jesus vai se entregar. Judas, com aquele beijo de traição, ele entrega Jesus, e Jesus, você vê que ali, Jesus não usa de nenhuma força, não fica empurrando eles, nada. Jesus simplesmente se entrega para que eu me salve, você se salve, os seus filhos se salvem, o seu esposo se salve, a sua esposa se salve. Vamos entrar nesse mistério. Então Jesus se deixa prender para nos redimir. Meus irmãos, aqui está o grande amor de Deus para comigo e para com você. Era para nós ficarmos assim diante de Jesus estupefatos de amor. Assim, olhando para ele e admirados e dizendo assim: meu Deus, quanto amor. O Senhor se deixou-se entregar para me salvar, para me redimir na cruz. Meu Deus! A única coisa que eu posso dizer é piedade de mim, piedade de mim, piedade de mim. Caifás não estava errado. E ele, sendo uma grande autoridade, porque ele era o sumo sacerdote naquele momento, ele falou uma grande verdade. E aí as autoridades religiosas aproveitaram essa profecia de Caifás e disseram: então vamos matá-lo mesmo. Estavam decididos a matar nosso Senhor. Eles estavam decididos. E eles queriam matar. Embora não houvesse motivo.
Era só eles admitirem e dizerem: realmente Ele é Deus. Nós não temos como ir contra. Nós estávamos errados. Como que nós não conseguimos entender? Veja só, ele ressuscitou Lázaro, que há 4 dias estava morto. Era para eles chegarem diante de Jesus e se prostrar diante de Jesus, como aquele cego de nascença que está lá no capítulo 9 do Evangelho de São Marcos. Ele adora Jesus. Era para eles adorarem Jesus como os reis magos. Era para eles adorarem Jesus como a corte celeste, que cantou pela primeira vez o Glória quando nosso Senhor ressuscitou. Mas eles não queriam admitir. Eles não queriam admitir. Só, meus irmãos, que hoje em dia não mudou essa questão na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não querem admitir que Jesus seja Deus. Mesmo diante de tantos milagres, mesmo diante de tantas coisas que Jesus já fez, continuam ainda persistindo em não querer, olha bem, em não querer admitir que Jesus é Deus, mesmo de tantos fatos ocorridos na história da igreja e até mesmo no dia a dia. Né? Quantos fatos que vemos de pessoas que estavam numa situação de morte e voltou. Quantas pessoas que ali, diante de um sacerdote que vai administrar o sacramento da unção dos enfermos, que antigamente dizia que era a extrema unção, ou seja, era uma unção que era dada ao doente, que o médico já tinha dito que não tinha mais jeito, que ele ia morrer, ou até mesmo aquele que já estava naquela situação de agonia, e o sacerdote chegou, ungiu, e a pessoa ficou boa. Ficou totalmente boa. Talvez você tenha visto ou ouvido falar de tantos milagres que Jesus já fez. Mas talvez você, que infelizmente, diante da faculdade que você fez, e aqueles professores ateus que foram contando a história da igreja de forma errada, ou pela metade as situações, e que foi a partir desse filósofo ateu, eles foram demonstrando isso, porque ele, o professor, ou eles, os professores, já sendo ateu, mostrou isso. E você entrou católico e você foi se deixando levar, e todos esses fatos de milagres que Jesus fez, você se deixou levar pela mentira desses professores, se deixou levar pelas teorias desses ateus, e agora você está nessa condição também de dizer: não, eu não creio, Jesus é um fato fictício, ou até mesmo você admitindo que na história Jesus realmente ele é lá da Terra Santa de Israel, como Lucas situa Jesus ali no tempo do rei Herodes, em que César Augusto era imperador. E você vendo tudo isso, mas você não
quer admitir, como aquelas autoridades religiosas não queriam admitir. Mas eu quero parabenizar você que está me ouvindo agora. Você crê. E isso não vai ser esquecido, não. Aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo, não será esquecido diante de Deus. E um dia, meus irmãos, quando nós estivermos e passarmos desta vida e estivermos lá na eternidade diante de Deus, nós vamos dizer, valeu a pena, eu acreditei. Eu acreditei. E Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor, o meu Salvador e o meu Redentor. Ele morreu na cruz. Naquela sexta-feira santa, ele derramou o sangue pela minha salvação e no terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus. Meus irmãos, mas vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Agora vai ser triste para aqueles que não querem acreditar, mesmo diante de tantos fatos que diz e que mostra que Jesus é Deus. Vai ser muito triste. Então nós que cremos, vamos rezar por aqueles que não creem, pela conversão deles, para que eles possam também fazer parte daqueles que estarão no céu, contemplando a face de Deus e vivendo a vida divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.